Jornal da 89. O clamor da população que está enjaulada dentro de suas casas ainda não foi suficiente para garantir a aprovação da proposta de emenda constitucional PEC, que reduz para 16 anos a maioridade penal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a proposta nesta quarta-feira. O autor, senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, pretende apresentar recurso para que o texto seja analisado pelo plenário da Casa. Mais informações com o repórter George Cardim. A proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, abria a possibilidade de punição dos maiores de 16 anos em casos de tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos, ou para casos de reincidência em lesão corporal ou roubo qualificado. O texto previa uma série de condições para que o jovem fosse julgado como um adulto, entre elas a autorização de um promotor e de um juiz especializados na vara da infância e adolescência, que levariam em conta laudos psiquiátricos indicando que o menor tinha consciência do ato praticado. Para Aloysio Nunes Ferreira, a proposta era equilibrada para enfrentar a criminalidade juvenil. Aqueles que cometem crimes hediondos, crimes bárbaros, são sempre necessariamente considerados incapazes de compreender o caráter do seu ato. Esse tipo de resposta é que nós queremos dar a um problema grave? Não, não é. No entanto, o assunto é polêmico e não tem consenso entre os parlamentares, no governo e na sociedade. Alguns senadores argumentaram que a iniciativa não resolveria o problema da violência e defenderam mais investimentos em educação, por exemplo. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, se manifestou contra a proposta de emenda à Constituição, mas admitiu mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. A melhor forma de fazermos um debate que realmente tenha efetividade e que resguarde capacidade de cada um, de cada jovem e adolescente, de entender o fato delituoso, seria no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo uma discussão sobre a aplicação da pena. O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que a redução da maioridade penal é uma cláusula pétrea da Constituição e não poderia ser alterada. Está claro, os limites do menor infrator já está claro na lei específica para isso, e numa lei que é tida como das mais avançadas em relação à criança e adolescente do mundo. O Estado brasileiro já tem uma lei, basta que o Estado brasileiro a cumpra. E isso é o que não tem ocorrido. A PEC, rejeitada na comissão por 8 votos a 11, tramitou em conjunto com outras 5 propostas que tratavam da redução da maioridade, mas que acabaram rejeitadas pelo relator, Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Para que ela seja remetida ao plenário, o senador Aloysio Nunes terá de recolher a assinatura de ao menos 9 parlamentares. Caso aprovado em 2 turnos, o texto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados. O jornalista Alexandre Garcia comentou a decisão do Senado na segunda edição do Jornal da Itatiaia, que a Rádio Cidade veiculou nesta quinta. Com a população inteira encurralada, com medo, sabendo que os menores de idade são os criminosos impunes que estão aterrorizando o país, nem assim a Comissão de Constituição e Justiça do Senado ouviu o apelo popular, que o país não aguenta mais. Enquanto isso, estão perdendo tempo no Senado. Sabe o que estão discutindo? Liberação da maconha, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. E cada vez mais, ladrões e assaltantes flagrados recebem uma surra da população e ficam amarrados até a polícia chegar. A população, entre o medo e a coragem para exercer uma legítima reação, agiu no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Amazonas, em Mato Grosso do Sul. Aqui em Brasília, um assaltado chegou a amarrar o assaltante e levá-lo amarrado para a delegacia. De Brasília, Alexandre Garcia.